Olá, espero que esteja tudo bem com você, né? Eu particularmente tenho algumas inquietações que eu gostaria de compartilhar. A gente tem observado na internet uma porção de pessoas se dizendo socialistas, capitalistas e fascistas e nazistas, né? Então eu queria fazer um vídeo sobre esses conceitos que fazem parte da ciência política, do direito constitucional. E basicamente gostaria mesmo de explicar isso de uma maneira quase que linear, porque essa explicação ela é muito longa. Para te falar a verdade, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é: eu não tenho o conceito, não desses três, de maneira exaustiva, terminada, acabada. São conceitos de ciências humanas, e as ciências humanas têm a característica de não se limitar, dos conceitos não serem fechados, dos conceitos serem mutantes, entendeu? Mas basicamente é o seguinte, gente. Isso aqui ó, é o segundo tratado sobre o governo, uma obra de John Locke, que é um pensador inglês que ele realmente acreditava que liberdade era muito importante. E liberdade é uma bandeira que o capitalismo defende, que é a liberdade de você poder comprar alguma coisa, de você poder não comprar alguma coisa, né? Maneira muito interessante de explicar essa situação da natureza do capitalismo é aquele dilema, aquele lema, né, que as pessoas sempre dizem, o cliente tem razão, né? O cliente tem razão porque se você fizer um produto e o cliente comprar, a empresa continua, as vendas continuam, é possível investir em novas máquinas, gerar empregos, fortunas. Agora, se o produto não for bom, se as pessoas se sentirem enganadas pelo produto, elas não vão comprar mais. E isso seria o conceito da mão invisível de Adam Smith, que também é um pensador liberal do século XVIII, que escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações. Esse livro, eu acho que ele deve ter tipo umas 1000 páginas, talvez até mais, né? Eu acho que eu vi uma edição uma vez que eram 2 tomos, cada um das 500 páginas. Eu não li esse livro na faculdade de Direito. Esse livro não é fácil de ser encontrado. E esse livro, mesmo que você consiga ler ele vai ser uma tradução do inglês que é muito antigo, né? Então, assim, por exemplo, esse aqui, ó, que tem uma tradução, né, da Martin Claret, é um livrinho bem pequeno, né? Eu não cheguei até o final dele, pra você ter uma ideia, né? E é bem difícil mesmo. Então, eu diria o seguinte: isso aqui é o capitalismo e ele é bem antigo, né? No sentido que ele substituiu o sistema medieval de produção e distribuição de bens, né? E, e ele nunca foi, o capitalismo nunca teve um livro inaugural, sabe, de como doutrina política, né? Ele teve vários momentos que alguns pensadores se dedicaram a alguns temas de comércio e liberdade individual, e a partir daí a gente tem várias visões do capitalismo, mas basicamente está ligado com o conceito de propriedade privada, de mercado livre, livre iniciativa, e se você pode abrir uma empresa para vender alguma coisa, para vender um produto, você está exercitando essa liberdade de propriedade, e das garantias inerentes ao direito de propriedade, né? Mas isso aqui é tipo século XVIII. Aí em 1847 surgiu isso aqui, o Manifesto Comunista do Marx e Engels, né? Basicamente Karl Marx é tido como o fundador do socialismo, né? Tem uns que dizem que não, né? Tem uns que... Mas enfim, aqui sim você tem um marco temporal com uma precisão bem maior. Um livro escrito em 1847, um panfleto político curto, para ser difundido nas fábricas, para ser lido por pessoas que não tinham grande grau de instrução, não tinham dinheiro suficiente para passar 5 anos dentro da universidade, né, para entender o liberalismo clássico e depois o liberalismo pós-clássico, enfim,
né? Mas esse livro aqui ele tem a ver com economia estatizada, né? Ele tem a ver com não é garantias da propriedade privada, toda a propriedade seria do Estado, o que seria um modelo onde tudo é de todos, né? E a distribuição das riquezas e a geração das riquezas não seriam feitas a partir de vários particulares, cada um empreendendo individualmente e desenvolvendo um mercado de consumo que se autorregula, né? No socialismo, o conceito é o inverso, né? Ou seja, os meios de produção pertencem ao Estado, tudo pertence a todos e, e, e é isso, do tipo, é a negação, né, do bourgeois, né, que é a palavra em francês para burguês, né? É, e funcionou durante uns 70 anos, mas ele quebrou de maneiras miseráveis, né? É, e outra coisa, outra ideologia, né? É isso aqui, né? Esse livro chama Mein Kampf, da tradução alemã Minha Luta. Foi escrito pelo próprio tio do Bigodinho, Adolf Hitler, e ele é parte de uma... E aí vem um monte de explicações, né? Tem pessoas que dizem hoje no Brasil que o Hitler era socialista, né? Porque o partido dele chamava Nacional Socialismus Arbeiterparty, que acho que um alemão muito ruim, porque eu não sei falar alemão, seria o Partido dos Trabalhadores da Alemanha. Então, por ser dos trabalhadores, ele seria uma esquerda. Mas não é verdade. Isso não é a maior parte das definições aí. Você percebe que o Hitler travou uma luta ferrenha contra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era o leste europeu e a Rússia. De 1939 a 1945, a Alemanha combateu com a divisão de tanque, com a aeronáutica de guerra, né, com metralhadora, tipo, com discurso político, combateu de maneira ferrenha o Joseph Stalin, que era um líder socialista. Então, e também a Alemanha nazista era inimiga da China socialista, né? Então, a gente chamar os nazistas de socialistas seria contra a maior parte das pessoas que fazem essas definições. A maior parte das pessoas dizem que tanto o fascismo quanto o nazismo realmente partiu de uma ideologia de direita, mas que ela tem os dois tem uma característica muito forte de um nacionalismo exacerbado, né? E por causa desse nacionalismo já não tem como se afirmar que isso é socialismo, que isso é capitalismo. Na verdade, é uma reflexão muito interessante que tanto o extremo do socialismo quanto o extremo do capitalismo são muito parecidos, né? Porque as liberdades individuais elas morrem, tanto num extremo quanto no outro, né? E a parte que eu queria falar mais importante, olha, capitalismo, né, seja ele industrial, seja ele semi-industrial, foi responsável por 2 guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial foi feita por causa que o parque industrial das potências europeias precisavam de recursos minerais e o mundo ficou pequeno para a competição, né, dos capitalistas industrializados. E em 1914, as potências da França e da Inglaterra entraram em guerra contra a Áustria e a Alemanha, basicamente porque a França e a Inglaterra já tinham muitas colônias na África e no sudoeste da Ásia e na América Latina, enfim, eles já tinham uma fonte de matéria-prima para a indústria deles. E a Alemanha chegou e falou, olha, eu também quero me industrializar e a gente vai discutir isso na bala. Uma das causas da Primeira Guerra e também da Segunda foi uma região chamada Alsácia e Lorena, que era uma região da França que era disputada pela Alemanha por causa que era rica em minério de ferro, essencial, e carvão, essencial para o parque industrial, tanto da Alemanha quanto da França. E eles entraram em guerra, e essa guerra é sim uma guerra capitalista. Isso foi feito 2 vezes, tá? Por disputa de recurso natural, expansionismo de um imperialismo industrializado, né? Então isso aqui tem genocídio, tá? Isso aqui tem genocídio. Se você pegar pessoas extremamente gananciosas
e colocarem elas para disputar quem tem maior parte do mercado, e colocar um nacionalismo muito forte, você vai ter aí uma terceira guerra mundial, você vai ter um monte de conflitos locais, isso aqui ao extremo também é negativo, né? E aí nós vemos para esse aqui, isso aqui também é genocídio, né? Isso aqui é genocídio porque a China comunista matou, às vezes, sei lá, tem gente que fala de 30 milhões de pessoas, tem gente que fala de 60 milhões de pessoas, né? A gente pode dizer também, citar, que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, tinha um enorme campo de concentração no lugar da Rússia chamado Sibéria, e as pessoas que eram socialistas, mas eram divergentes dos socialistas bolcheviques, né, que eram mencheviques ou trotskistas ou qualquer outra linhagem ideológica que não fosse de acordo com o governo de Stalin, eles eram mandados lá para a Sibéria, né, onde eles eram forçados a trabalhos braçais e morriam, né, muitas vezes de fome, ou muitas vezes tentavam fugir e morriam no meio do gelo, ou morriam porque eram executados mesmo de uma forma sumária, sem devido processo legal, né, e sem garantias básicas, né, tanto jurídicas quanto de afirmação de si mesmo contra, de defender das próprias ideias, né. Gravar um vídeo como esse na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas poderia sim dar um crime contra o Estado, e você poderia ser preso e torturado num campo de concentração. Então, isso aqui sim é genocídio. É genocídio porque invadiu o Afeganistão, né? E isso aqui, capitalismo, também invadiu o Afeganistão, né? Então, assim, os Estados Unidos em 2001 fez uma guerra contra o Oriente Médio, invadiu 2 países, o Afeganistão e o Iraque, matou cerca de 3 milhões de pessoas, tem uns que dizem que foi 2, tem uns que dizem que foi 3 milhões, e teve a guerra da Síria, que foi um desdobramento da invasão do Iraque pelos Estados Unidos, e isso matou muita gente, né? Não foi nada bom. Se você for ver uma criança que está isolada num campo de refugiados da ONU na Síria, essa criança ela não tem muita liberdade, ela é só uma criança passando fome. Então, para a liberdade fazer sentido, você precisa ter um pouco de igualdade, né? E isso aqui, ó, não é exatamente o exemplo de igualdade. Isso aqui se propunha a colocar as pessoas num nível de igualdade, mas ela falhou de maneira miserável no Camboja, em Cuba, na Rússia, em vários lugares que tentaram fazer várias versões, e infelizmente a China continua sendo formalmente comunista, mas é materialmente capitalista, com regiões especiais de administração, ou seja, a China é isso aqui, no modo do discurso político deles, mas algumas regiões da China, como Xangai, Hong Kong, Pequim, admitem indústrias no modelo europeu capitalista, né? Então, e isso custou bastante para o meio ambiente também, né? Uma crítica que, independente se você gosta do socialismo, do capitalismo, a natureza é uma só. Nós moramos num único planeta e esse planeta a gente precisa respeitar ele, né? E aí você vai ver isso aqui, né? Quando alguém quer falar mal de outra pessoa num debate político no Brasil de 2020, normalmente a pessoa pega e fala assim: você é nazista, né? Você é fascista. Então, como eu disse anteriormente, esses conceitos não são estanques, eles não são conceitos claros, eles são conceitos voláteis e eles se misturam com uma grande facilidade, né? E você deve ter humildade, assim como eu, de dizer: olha, eu não sei o que é capitalismo, eu não sei o que é socialismo de maneira completa. O que eu posso fazer são pequenas contribuições. Se você quiser estudar mais sobre isso, né, faça um curso de filosofia, de economia, né, procure comprar livros e se informar, assista vídeos como esse, o YouTube tem muito material gratuito, né? Mas no sentido que esse livro aqui, tem gente que fala: ó, isso é um ultra capitalismo de direita mesmo, do tipo, isso aqui foi a conveniência de um mercado, da expansão, na verdade, de um parque industrial, né, da Alemanha no meio do século XX. E isso aqui é genocídio também, tá? Isso aqui é genocídio.
Isso aqui teve aí os 6 milhões de judeus mortos em câmara de gás, campos de concentração como Auschwitz, Treblinka, na Ucrânia, né? Acho que Auschwitz ficou na Ucrânia, realmente, na Polônia, honestamente não sei. Mas que matava-se gente com câmara de gás coletivamente, foi muito triste, né? E foi uma versão alemã, né? Ou de um ultracapitalismo ou de um ultrasocialismo. Mas a definição mais interessante que eu encontrei para o nazismo é a definição de Hannah Arendt, num livro chamado Origens do Totalitarismo. Nesse livro, a Hannah Arendt fala, olha, o nazismo alemão foi único. Não tem nada de socialismo nem de capitalismo. O nazismo é uma coisa única. Ele é racista demais para ser um sistema socialista ou um sistema capitalista, né? Ele é super nacionalista num ponto que tanto o capitalismo quanto o socialismo se distorcem e viram uma coisa só, né? Tipo, esse parque industrial alemão que foi travada essa luta contra a Inglaterra e contra a França e a Holanda, né? No caso da Alemanha da Segunda Guerra, ela foi foi um conflito para que os burgueses ricos industriais alemães pudessem ter mais acesso, né, a colônias na África, na Ásia e na América Latina e poder ter uma quantidade maior de minerais. E, por exemplo, é interessante que a gente consegue dividir os minerais de uma maneira não muito justa, mas sem fazer uma guerra, né? Já fizemos isso 2 vezes, né? Fizemos isso no sentido que é a humanidade que mora em mim, foi a humanidade que ultrapassou todos os séculos e que hoje também mora em você. A diferença entre mim e você provavelmente eu fiz uma vasectomia. Olha, gente, na boa, eu não quero mais colocar uma criança indefesa, inocente em qualquer desses processos políticos. Nenhum desses aqui eu quero que um filho meu venha fazer parte. É por isso que eu não tenho filhos e eu sou vasectomizado. Agora, a mensagem mais importante desse vídeo é: você não é obrigado a amar o ódio de alguém, tá? Então, quando alguém chegar para você e falar assim, vamos fazer um regime capitalista ao modo Bolsonaro, vamos fazer um regime capitalista, né? E a gente tem que matar os socialistas e impedir que eles tenham espaço na escola, impedir que eles tenham espaço na rua, impedir que eles tenham espaço nas fábricas, impedir que eles tenham um espaço no campo. Olha, você está amando o ódio de alguém, né? E você está sendo usado como massa de manobra. Da mesma maneira, né, que se você fala que o Brasil precisa ter um sistema mais justo, né, de distribuição de terras, né, o Brasil precisa ter um sistema mais justo de acesso a saneamento básico, de acesso a bens de consumo, né? O Brasil precisa mesmo de uma economia planificada, onde nenhuma pessoa vai passar fome. E a gente precisa mesmo de tirar a gestão, a produção e distribuição de bens da mão de alguns burgueses que são muito ricos, né, e que só fazem acumular mais riqueza, e por isso é necessário uma revolução socialista e vamos ter que matar os burgueses, porque quem é dono das maiores empresas, das fazendas e dos bancos, eles não vão abrir mão, né, pacificamente das grandes propriedades, dos grandes benefícios que têm por serem os burgueses. Então seria necessário uma luta entre classes e os burgueses, por serem de menor número, teriam de se curvar à vontade coletiva, né, do proletariado. Isso aqui, você está amando o ódio de alguém também, né? Você está sendo massa de manobra, as pessoas estão fazendo que você deixe de fazer ou que você faça em nome do ódio, né? O ódio que se tem contra os burgueses, o ódio que se tem contra o sistema político e jurídico inerentemente injusto, né? E, enfim, você está amando o ódio de alguém, preste muita atenção. Se alguém pedir para você se tornar um socialista, não se torne um socialista porque alguém te disse,
porque se você está amando o ódio de alguém, você provavelmente é uma massa de manobra, né? Aí vamos chegar aqui, né? Do tipo, se você está amando exterminar os negros, os gays, os ciganos, os índios e qualquer pessoa que não seja ariana, branca, caucasiana, né? Provavelmente ser um nazista, né? Mas é muito difícil o nazismo ter alguma base no Brasil porque a matriz étnica é muito diversificada e não faz muito sentido, né? Você ter orgulho branco dentro de um país que tem sim sangue branco, né? Tem pessoas caucasianas aqui, inclusive bom sangue alemão e japonês, porque quando perderam a guerra, tanto o Japão quanto a Alemanha migrou bastante gente para a América Latina e eles se encontraram, né? E em alguns lugares do Brasil você tem japoneses e japonesas de olhos verdes, né? Tipo, não sei se o Hitler estava sonhando com um desse, né? E não sei se o Hideki Tojo, né, que era o primeiro-ministro do Japão, também sonhava que um dia vamos unificar as raças fortes por meio do sexo, né, e produzir japonesas de olhos verdes, né? Honestamente, eu não sei se isso aí fazia parte do projeto nem do Japão nem da Alemanha, né? Mas eles se associaram mais por uma questão de necessidade de lutar contra a Inglaterra, a França e a Holanda, né, que eram as grandes potências capitalistas tradicionais, vamos dizer assim. Se você acha que esse livro está certo e que a gente deve matar judeus ou coisa assim, você está amando o ódio de alguém. Você provavelmente está sendo massa de manobra, né? Então, expliquei, né, em 22 minutos, de maneira grosseira, essas três grandes narrativas, que é o capitalismo, que é o socialismo, o que é o nazismo. E quando você for mandar um vídeo para um parente seu, pensa que você não conhece bem esses conceitos. Pensa que as pessoas, por exemplo, eu que fiz uma faculdade de Direito, depois fiz uma pós-graduação em Direito Constitucional, tenho a humildade de dizer que eu não conheço esses conceitos de maneira completa, né? Mas que sem dúvida nenhuma nós estamos em outra época, né? Nós estamos nessa época aqui. Nós estamos numa época que Yuval Noah Harari, 21 lições para o século XXI, e ele fala nesse livro que existiam basicamente três narrativas, uma capitalista neoliberal, uma socialista e uma fascista e nazista. E essas três grandes narrativas do que se deve fazer dentro de uma sociedade civil, quais são as linhas gerais que o convívio coletivo deve se estruturar, essas três narrativas elas falharam, né? Tipo, ninguém previu a internet, ninguém previu a sociedade de informação no molde que temos hoje, né? O modelo que mais serviu ao longo do tempo para fazer o que a gente conhece hoje foi o capitalismo, né? Com seu livre mercado, com sua propriedade privada, com a livre iniciativa, e algumas empresas gigantes da informática conseguiram colocar um mundo do jeito que é hoje, um mundo bem diferente do que meu pai e meu avô viveu, né? Hoje a gente tem uma porção de coisas que não existiam, né? Por exemplo, se você quiser fazer uma análise histórica do que seriam esses três conceitos lá no Brasil, de abril de 2020, você vai ter esse vídeo aqui, que é um vídeo essencialmente qualitativo, e você vai ter uma enorme quantidade de vídeos na internet tentando explicar o que são esses três conceitos, e isso não existiu antes, tá, gente? Isso não existiu antes. Então, eu acho que assim, todas essas três narrativas, tanto o capitalismo quanto o socialismo, quanto o nazismo e o fascismo, elas estão ultrapassadas. Elas estão ultrapassadas. Eu, particularmente, quando eu vejo para essas três grandes fontes de saber ideológico, né, eu vejo o seguinte, olha, sobre isso, faz mesmo uma vasectomia, sabe? Do tipo, não coloca uma criança inocente em defesa num mundo onde existe genocídio, genocídio e genocídio
também, né? Então, bom, é isso. Socialismo, capitalismo e nazismo.